vitória, levanta-se quem quiser, mas a única coisa eu te falo nesta manhã: aquele que se levanta contra as promessas do Senhor, ele só se levanta para cair, porque o maior poder e autoridade está nas mãos do nosso Deus. Não queremos tomar muito tempo, porque, como de costume, nós temos um trabalho evangelístico e cada dia da semana nós escolhemos um bairro para fazer o nosso trabalho evangelístico. E pela glória e pela honra do nome do Senhor, este bairro hoje foi o bairro privilegiado. Por que eu digo privilegiado? Porque quando nós recebemos a palavra do Senhor em nossas vidas, e muitas das vezes até mesmo em frente à nossa casa, é um privilégio para os nossos corações. Para muitas pessoas, podem ser artistas, famosos. Para muitas pessoas, preferem receber a visita de um prêmio na loteria ou qualquer outro tipo de coisa. Mas isso não é privilégio. O privilégio é recebermos a palavra do Senhor. Sabe por quê? Para você receber a palavra do Senhor, não é necessário pagar, não é necessário disputar, não é necessário você enfrentar fila, não. A palavra do Senhor, ela foi nos dada de graça. Então, de graça, nós também vamos compartilhar. Eu quero rapidamente fazer uma comparação. Eu não consigo imaginar um morador de rua que teve talvez uma grande parte da sua vida debaixo de uma ponte ou morando em uma esquina. Ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar frio, ele sabe o que é ter sede. Agora você imagina um morador de rua que talvez perdeu anos da sua vida, sabendo que teve fome, sabendo que passou o dia sem almoçar, sem jantar, ou sem tomar um café, e ele receber um pão. Eu duvido que esta pessoa vai conseguir comer um pão em ver o seu amigo do seu lado, sem ele repartir este pão. A palavra de Deus, ela é o pão, mas é o pão que desceu do céu. Então eu não consigo comer esse pão sozinho, sabendo que tem pessoas por aí que necessitam de um pedaço deste pão. Eu não consigo alimentar a minha alma e ser egoísta, não. Eu tenho que repartir com você. A minha alma talvez esteja saciada, mas eu pergunto para você nesta manhã: como está a sua alma? Será que a sua alma está saciada? Ou talvez ainda você não tenha um vazio dentro de ti? Talvez quando você deita na sua cama, coloca a sua cabeça no travesseiro, será que não vem só esse pensamento: Senhor, eu tenho carro, eu tenho casa, a minha família está toda ao meu lado, eu tenho riquezas, a minha conta bancária já está saciada, mas ainda me falta alguma coisa. Tem pessoas, meus irmãos, que faz festa luxuosa, que reúne diversas pessoas ali ao seu lado, mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele sabe que aquilo que está faltando dentro de si, o dinheiro não compra, as amizades não compram, as festas não preenchem, os desejos e os prazeres da terra não conseguem preencher este vazio. Eu vou contar para você um segredo. Todo ser humano tem dentro de ti um grande vazio. E sabe qual é o segredo de você preencher esse vazio? Deus. O seu vazio não é do tamanho de um carro, não é do tamanho de uma casa, não é do tamanho de um prêmio milionário. O seu vazio é do tamanho de Deus. E ele só é preenchido por Deus. O lugar onde não tem Deus não consegue ser preenchido por nada. O lugar onde não tem a presença de Deus não consegue ser preenchido por nada. Mas o lugar onde tem a presença de Deus só é preenchido por Deus. Se você trabalha em algum lugar, se você faltar ao trabalho, eu acredito que alguém consegue preencher o seu lugar. Talvez se você não varrer a sua casa, um filho ou uma filha consegue varrer no seu lugar. Talvez se você não consegue cuidar de uma criança, outra pessoa consegue cuidar no seu lugar. Mas Deus, ninguém consegue preencher o seu lugar. O vazio que uma pessoa sente dentro de si é do tamanho de Deus e só é preenchido por Deus. Então eu quero dizer para você: não procure preenchimento neste mundo. O mundo não consegue preencher um vazio que só Deus pode preencher. Deus me enviou aqui nesta manhã com uma palavra
Não foi uma palavra que eu escolhi, não foi uma palavra que eu olhei na internet, porque a revelação do Espírito Santo você não consegue encontrar no Google. Às vezes você quer pregar bonito, falar bonito, chegar aqui, ter uma oratória bonito. Eu quero dizer para você, eu não fiz faculdade para me ter uma boa oratória. Eu não fiz faculdade para me ser magistrado. Eu não fiz faculdade para me ser um grande estudador ou um grande teológico. Não, a faculdade minha foi o Espírito Santo. E eu vou contar um segredinho para edificar a sua fé. O Espírito Santo me ensinou sozinho. Porque o dia que o Espírito Santo me pegou atrás do cárcere, dentro de uma cadeia, atrás de grades, o Espírito Santo, ele foi meu professor. Ele me fazia passear em toda a Escritura Sagrada, com temor e tremor no coração. Porque quando eu lia as linhas que a palavra de Deus está entre meus olhos, me acontecia que o Espírito Santo me revelava o que estava entre as linhas. Aquilo que os meus olhos não conseguiam contemplar, mas aquilo que o Espírito Santo falava e tocava no profundo da minha alma. E em cada passagem, versículo e capítulo, o meu coração se quebrantava, as lágrimas rolavam nos olhos, e eu pensava, o porquê um traficante agora atrás das grades está chorando por causa de um simples livro? Eu imaginava que a Bíblia era um simples livro, era apenas um passatempo, onde pessoas encarceradas ou enfermas preenchem para poder se sentir melhor. Eu achava que essa Bíblia que está na minha mão era um livro que talvez até mesmo não tinha nenhuma edificação para mim, porque muitas das vezes eu procurava me preencher com as coisas do mundo. Eu procurava bebida, balada, eu procurava prostituição. Eu achava que isso preenchia o meu vazio. Mas eu vi que esse certo livro, e simples para muitas pessoas que talvez até o dia de hoje nunca abriram para ler, esse simples livro aqui, ó, foi o mais procurado no império de Adolf Hitler. Quem não conhece Adolf Hitler? Adolf Hitler foi um dos maiores nazistas que até os dias de hoje é falado o seu nome. E eu tenho o conhecimento que Adolf Hitler, ele foi o principal personagem que levou à morte de milhares de judeus. Era um homem que não tinha dó, era um homem que a pena e a misericórdia não tinha na sua agenda. Era um homem que eu imagino como no Império Romano, que pegava cristão e fazia os crentes sofrerem, chorarem, apertava os cristãos e tinha prazer em fazer isso. Mas esse livro, que para muitos é simples, foi o que mais ele procurou. Ele mandou destruir esse livro de todas as bibliotecas. Sabe por quê? Porque ele, com toda a sua maldade e impiedade, sabia que esse livro não é um qualquer livro. Ele sabia que essas folhas não eram qualquer folhas. Ele sabia que essas palavras não eram palavras de homem. Porque qual homem escreveria tudo aquilo que confronta as coisas que nós gostamos? Muitas pessoas falam que o livro da Bíblia é apenas um livro que foi escrito para as pessoas não pecarem, para as pessoas ter medo. Mas por que um homem escreveria um livro que confronta os nossos pecados humanos? Se fosse um simples homem, ele ia colocar que é liberado beber. Se fosse um simples homem, ele ia colocar que é liberado um homem ter muitas mulheres e uma mulher ter muitos homens. Se fosse um simples homem, ele ia colocar que o homem pode matar. Ele ia colocar que o homem pode roubar, porque esse é o desejo que o diabo coloca no sentimento do homem. É verdade. Mas esses homens que escreveram a Escritura Sagrada, não escreveram com a sua mente, com a sua sabedoria ou com o seu conhecimento terreno. Estes homens foram inspirados pelo maior de todos os professores, que chama Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Salvador da vossa alma. É Ele que me trouxe aqui nesta manhã para trazer para você uma palavra. E eu quero abrir esta palavra e quero que ela fale ao seu coração, em nome de Jesus. Eu não sei se você está ao alcance de uma Bíblia, ainda que esteja ao alcance da minha voz. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que se encontra no livro de Números.
Livro de Número, que segundo escreveu Moisés, no capítulo 11. E eu quero ler apenas até o versículo 5. Livro de Números, capítulo 11, apenas o versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E aconteceu que, deixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e os consumiu, os que estavam na parte do arraial. Verso 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Verso de número 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Olha para cá, foca na palavra de Deus neste momento. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a comer carne? Lembramos-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, pois coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. Verso de número 7 para finalizar. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor era como a cor de obidélio. Eu quero frisar somente no versículo 4, que Deus me deu como tema para pregar aqui nesta manhã. E o vulgo que estava no meio de Israel sentiram grande desejo das comidas do Egito. Eu quero repetir de novo, porque talvez você não entendeu. E o vulgo que estava no meio de Israel, esta palavra vulgo você pode trocar por povo. E o povo que estava no meio de Israel sentiram grande desejo e vontade da comida do Egito. Aí eu quero chegar aqui, dentro desse contexto dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus me deu como tema: não fique no seu passado, porque ele não pertence mais a você. Guarda esse tema: não fique no seu passado, porque ele não pertence mais a você. Quando Deus me deu essa palavra no livro de Números, no capítulo 11, a palavra de Deus fala sobre o povo de Israel. Eu quero resumir rapidamente. Para quem não conhece Israel, era um povo que Deus fez crescer e se multiplicar através da promessa de Abraão. Abraão é o principal homem da Bíblia, que a palavra do Senhor chama ele como o pai da fé. A palavra chama Abraão como o pai da fé, porque um homem que ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua tenda e da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Um homem que ouviu a voz de Deus, compreendeu o querer de Deus, saiu da sua terra, saiu da sua casa, largou a sua zona de conforto, largou a sua família, saiu para uma terra desconhecida da qual ele não tinha conhecimento, saiu sem saber qual eram os planos, saiu sem saber qual era o querer de Deus, mas por apenas ouvir uma palavra: sai da tua terra e da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Glória a Deus. Abraão recebe a promessa, Abraão recebe a palavra de Deus. Ele sai da tua terra, que era Ur dos Caldeus, uma terra que era conhecida como uma terra idólatra, que eles adoravam adorar imagem e escultura. Abraão agora sai da sua terra, sai da tua parentela. Abraão vai para uma terra desconhecida que ele não tinha conhecimento e passa a ouvir a voz de Deus. A promessa de Deus a Abraão era que faria dele uma grande nação. Abraão, ele vai ter agora os seus filhos, e através dos filhos de Abraão, Deus vai colocar os teus planos e os teus projetos em ação. Abraão vai ter um filho chamado Isaac, e este filho era filho da promessa. Isaac também terá um filho que se chama Jacó. Jacó era filho da promessa. E daí por diante, o povo começa a se multiplicar. O povo começa a crescer, porque Deus falou para Abraão: está vendo as areias do mar? Será que você pode contar quantos grãos tem aí? Eu farei de ti uma geração do tamanho da areia do mar. Uma geração inúmera, uma geração grande,
que o povo não pode contar. E ele fala para Abraão, está vendo as estrelas do céu? Será que você pode contar quantas estrelas tem no céu? Eu farei da tua geração um povo grande como as estrelas do céu. Um povo que não poderá se contar. Um povo que não poderá ser contado. Um povo que estará dentro do meu propósito e dentro da minha promessa. Mas este povo vai começar a crescer e se multiplicar. Porque virá José. José é filho de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. José veio a parar no Egito. E ficou por um tempo dentro do cárcere. Dentro do cárcere, a Bíblia diz que Deus era com José. José dentro do cárcere, o que ele colocava a mão, Deus abençoava. O que José fazia, Deus era com José. Mas a Bíblia diz que depois que mudou o reinado, entrou um faraó ruim, da qual era o faraó que havia reconhecido José. Da qual era o faraó que José havia interpretado o teu sonho. Eu quero resumir rapidamente para você entender. E dentro do Egito, vai trocar o rei, e José vai ficar, trazer sua família, vai se passar um tempo em que José e a sua família vai padecer. Eles veio a falecer. E ali dentro do Egito, como tinha um novo faraó, ele começa a colocar a descendência de José, que é os mesmos da promessa de Abraão, para escravos. Eles começam a trabalhar, eles começam a plantar, eles começam a cultivar. A Bíblia vai dizer que eles plantavam, eles faziam tijolo, eles construíram aproximadamente cinco casas e cidades no Egito. Eles construíram muito. De acordo com o que a palavra de Deus fala, eles trabalhavam, apanhavam, eram cansados, e ainda assim o povo não parava de se multiplicar. E o povo agora começa a se multiplicar, o povo começa a crescer, porque se cumpre a promessa de Deus. A Bíblia diz no livro de Números que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse a Abraão que a tua promessa se cumpriu, a promessa se cumpriu. O povo começa a crescer, o povo começa a se multiplicar. E sabe o que vai me chamar a atenção? É que o povo não parava de clamar. O povo no meio ali daquela escravidão começou a clamar, começou a pedir. E Deus ouviu o clamor. E Deus agora vai levantar um homem que era hebreu, mas estava na posição de egípcio. Um homem que era hebreu, mas que não cresceu como escravo. Um homem que era hebreu, mas não cresceu trabalhando serviçalmente. Um homem que era hebreu, mas teve uma vida privilegiada. Deus vai falar com Moisés. Moisés, eu agora vou mudar o rumo da sua história. Eu vou tirar você da zona de conforto. Sabe por quê? Porque tem pessoa que nasce hebreu, mas quer ser egípcio. Tem pessoa que nasceu para o propósito de Deus, mas quer sair do propósito de Deus. Tem pessoa que Deus já colocou ele no centro da tua promessa, mas ele quer sair do centro da promessa de Deus. Tem pessoa que Deus levantou nessa terra para ser profeta, mas ele prefere ser fofoqueiro. Tem pessoa que Deus levantou ele nessa terra para pregar a tua palavra, mas ele prefere pregar outras coisas. Tem pessoa que Deus tirou ele da sua zona de conforto, ou muitas das vezes tirou ele do calabouço, ou muitas das vezes tirou ele como eu, do cárcere, ou muitas vezes Deus tirou ele do hospital, de uma mesa de cirurgia, talvez cancerígeno, ou uma enfermidade que aos olhos da medicina não tem cura. Deus tira essa pessoa desse lugar, para ele fazer a tua obra, e a pessoa quer sair do centro de Deus. Até os dias de hoje, as pessoas apresentam nas igrejas, ou em outros lugares comuns, um Jesus que ele amou, um Deus que ele amou, um Deus que aceita todo mundo do jeito que está, um Deus que não te cobra santidade, um Deus que eles não te apresentam como que é um Deus de ira. Eles dizem assim, irmãos, Deus é amor. E acaba a frase aí. Mas a frase não acaba somente aí. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Mas que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O lado da justiça e do fogo consumidor, ninguém apresenta a Deus. Só apresenta a Deus como amor. Um Deus que você vê a Ele como está e permanece como está. Mas não é esse assim o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. O Deus que me tirou de dentro do cárcere, Ele me apresentou desta forma. Eu tirei você do cárcere, eu tirei você do tráfico, para você pregar a minha palavra. Mas o mesmo Deus me disse, se você se negar em pregar a minha palavra, eu abro a tua cova e eu te jogo dentro dela. Oh, glória, aleluia, fala a Deus. Tem pessoas que temem o homem. O que o homem pode te fazer, além de tirar a tua vida? O homem não te faz nada, além de tirar a tua vida.
O homem pode até tirar sua vida, mas Deus, ele tira a tua vida e ainda consegue lançar sua alma no inferno. A Bíblia diz que o mesmo Deus que dá vida é o mesmo que tira a vida. O mesmo Deus que te exalta é o mesmo que te abate. O mesmo Deus que te cura é o que te lança enfermidade. O mesmo Deus que te faz o bom é o mesmo Deus que também te faz o mal. O mesmo Deus que é o Deus de amor, ele também é Deus de ira. O mesmo Deus que é Deus que te faz a provisão é o mesmo Deus que te traz a espada da justiça. Todos nós, meus irmãos, sabemos que o ser humano, antes de conhecer Jesus, ele tem duas personalidades. O ser humano tem a personalidade boa e tem a personalidade ruim. Tem pessoas que é bom, tem pessoas que fazem o bem para todo mundo, mas quando você pisa no carro dele, ele te mostra o outro lado. E você acha que um ser humano, com todos os seus defeitos e as suas limitações, ele tem os seus dois lados, por que Deus só terá um? Se Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e o homem, ele tem dois lados, ele tem o lado bom e o ruim, por que Deus vai ter só o lado bom? Nesta manhã eu vim aqui para dizer para você, eu vou te apresentar este lado que Deus, talvez até os dias de hoje alguém não te apresentou. Eu quero apresentar o lado de Deus, de amor, de justiça, e o Deus também que traz juízo sobre o homem na face dessa terra. Porque este povo que eu estou falando para você aqui da Bíblia, este povo foi privilegiado, porque trabalhava, cansava, fadigava, era açoitado. Este povo apanhava no Egito. Este povo estava como escravo. Este povo que era o povo da promessa. A Bíblia diz que Deus tirou eles como povo exclusivo, nação eleita e sacerdócio real. Mas esse povo, Deus vai agora tirar eles do Egito, através de Moisés, que foi o precursor. Moisés tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão. A Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, o povo passa com os pés enxutos, do outro lado cantaram, dançaram, louvaram ao Senhor pela maravilha que Ele fez. Este povo, quando padecia de fome, Deus mandava pão. Este povo, que quando queria carne, Deus mandava carne do céu cair para o povo comer. Este povo, que quando tinha sede, Deus dava água. Quando precisava de algo, Deus dava provisão. Este povo que estava no deserto sentindo frio, Deus mandava uma nuvem que os aquecia de noite. Este povo que estava no sol escaldante do deserto, e Deus mandava uma nuvem que refrigerava eles como um ar-condicionado. Este povo que era privilegiado de Deus, gente. Este mesmo povo agora começa a esquecer dos planos de Deus. Este povo agora começa a querer sair dos propósitos de Deus. A Bíblia diz que tinha um populacho no meio deles. Tinha uma demanda de pessoas no meio deste mesmo povo. A Bíblia diz que esse povo saiu um povo inúmero de dentro do Egito. Saiu um povo grande. A teologia diz que foi tantos mil. Os historiadores dizem que foi não sei quantos milhões. Mas eu não quero contar, eu prefiro não contar. Imagina uma quantidade de número aí que você não sabe contar e nem fazer soma dele. Era este o povo de Israel. Deus tirou um povo deste tamanho lá do meio do Egito. Tirou eles da escravidão. E quando eles saíram da escravidão, quando eles saíram do Egito, porque o Egito na Bíblia simboliza escravidão, passado e pecado. Deus tirou o povo da escravidão, Deus tirou o povo do passado, Deus tirou o povo do pecado. Sabe o que aconteceu com o povo? Depois que eles haviam sido livrados por Deus, eles sentiram saudade da vida do passado. A Bíblia diz, e o populacho que estava no meio do povo, sentiam desejo de comer a comida do Egito. Eles comiam cebola, eles comiam pepino, eles comiam carne, eles comiam uma comida fina assim, não vou mentir para você não. Mas depois de comer a comida fina, era trabalho pesado, era chicote no ombro, e eles tinham que trabalhar e ser escravizados. Aí eu pergunto para você, o que você prefere? Comer arroz com feijão que Deus te deu e ser livre com o Espírito Santo? Ou você quer comer comida fina, iguaria fina, e quer viver prisionado na mão de Satanás? Porque este povo preferiu as mãos de Satanás, ainda que Deus deu a eles o livramento, ainda que Deus deu a eles o escape, eles sentiram a saudade da vida passada. Eles sentiam saudade da vida que eles levavam no passado. Eu quero dizer para você nesta manhã, e eu vim aqui como profeta para dizer para você, se Deus te tirou do teu passado, saia do passado. Se Deus te tirou do tráfico de droga, não viva mais lá.
Se Deus te tirou do hospital, do leito do UTI, por que você quer ficar nas lembranças desse lugar? É claro que o nosso passado, nós devemos contar a ele como testemunha para edificar a fé de outras pessoas. Se Deus te tirou do cárcere, você pode pregar para alguém que está no cárcere dizendo que Deus te tirou de lá. Se Deus te tirou do hospital, você pode pregar para alguém que está num leito de UTI, num quarto, que está enfermo, que Deus te tirou de lá. A sua pregação usando o seu passado tem que servir para testemunho, não para vanglória. Mas tem pessoas que contam o passado com uma boca tão boa que parece que eles sentem vontade de voltar para lá. Tem pessoas que muitas das vezes estão num cenário novo que Deus o colocou, mas ele não esquece do passado. Às vezes no passado ele teve um relacionamento que o frustrou e ele vive lembrando desse relacionamento. Tem casamento que está tendo briga e discussão porque a mulher fica lembrando do ex e o marido fica lembrando da ex. Tem família que o filho largou o tráfico de droga, mas vive conversando sobre o tráfico de droga. Tem pessoas que Deus tirou do jogo, mas ele não esquece uma carta de baralho. Tem pessoa que Deus tirou da idolatria, mas ele não tira as imagens, escultura da cabeça. Tem pessoa que Deus tirou ele do boteco, da bebida. Tem pessoas que Deus largou ele, livrou ele do álcool, mas ele não para de falar de uma cervejinha gelada. Eu vim nessa manhã para dizer para você, está sentindo saudade do Egito? Sai desse seu endereço porque Deus já te tirou de lá. Larga o teu passado porque ele não te pertence mais. Se no seu passado você morava no bairro tal, na casa tal, endereço tal, você está ainda lá? Deus ele já começou por aí, fazendo como Abraão. Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, porque o teu passado não te pertence mais. Eu te darei um futuro novo. Eu farei de ti uma grande nação. E mais ele diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, mas os que te amaldiçoarem eu também vou amaldiçoar. É assim um Deus com o povo de Deus, irmão. Deus abençoa quem abençoa o povo de Deus, mas quem amaldiçoa o povo de Deus é amaldiçoado também. Deus ele faz assim. Tem pessoas que debocham de Deus, tem pessoas que escarnecem do Evangelho. O que mais vemos na internet hoje é pessoas fazendo vídeos de zombaria falando em língua estranha. É pessoas fazendo vídeo de zombaria dizendo que está cheio do Espírito Santo. É pessoas pedindo pix, falando que vai profetizar para você se você mandar pix. É pessoas que falando que só vai te entregar a revelação se você enviar um pix na conta e ainda mandar o papel dizendo que você depositou. Tem pessoas fazendo marcha de Exu para Satanás, abusando de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que perderam. Eles perderam a noção completamente de quem é Deus. Deus mandou uma praga nesse Brasil e nos demais países para o povo alertar e se voltar a Ele, e mesmo assim o povo não se alertou a Ele. Ou se você acha que a Covid-19 veio de morcego mesmo, você acha que foi o tatu que trouxe a Covid-19? Ou você acha que a Covid-19 ela veio do frango? Qual desses três elementos que você acha que veio a Covid? A Covid ela veio do céu. Deus mandou a Covid-19 para o povo se voltar a Ele, mas mesmo assim o povo não se voltou para Deus. O povo se trancou dentro de casa, o povo gemia, o povo clamava, pedia: Deus me liberta, Deus tira o meu pai daquele leito UTI, tira o meu filho do leito UTI. E muitas das vezes Deus deu a vitória para essas pessoas e hoje elas voltaram a fazer as mesmas coisas. É verdade, Deus, Ele é soberano. Tem pessoa que Deus tirou ela do leito UTI, com o nariz todo entubado, e mesmo assim hoje ele está dando glória para o diabo. Ele está dando honra para o diabo. Meus irmãos, e isso para mim não é de se assustar, porque está na Bíblia. Tem que se cumprir a palavra do Senhor. Mas sabe o que eu fico mais indignado? É quando eu vejo o crente indo lá e curtindo a zombaria disso. Tem pessoas que se dizem cristão, mas usa a religião para ganhar dinheiro na rede social. E você vai olhar lá os comentários, tem comentário de crente falando: gostei. Tem comentário de crente dizendo assim: ó, irmão, gostei disso aí, hein? Gostei do seu stand-up, gostei da sua comédia. Aí eu fico pensando assim: se Deus pudesse, com o dedão dele aqui, vir cá nesse Facebook, nesse Instagram, nessa rede social, e comentasse o que ele achou desse abuso, dessa zombaria, como que Deus ele ia comentar? Aí Deus falou assim para mim: ó, vou te dar uma palavra em Romanos capítulo 1. Estes tais
são dignos do meu juízo, sabendo eles que as coisas que eles praticam, eles são dignos do meu juízo. Você sabe o que é digno de juízo? É você receber aquilo que você merece. E eu imagino Deus colocando o dedão ali no comentário, acrescentando um pouco mais, e colocando assim, ó: eu não só vou castigar os que tais coisas praticam, mas até aqueles que consentem com essas práticas, eu vou castigar também. Porque tem crente que fala assim, ó: eu não sou a favor, mas eu não sou contra. Meu irmão, quem não é contra é a favor. Não existe meio termo. Se eu vejo alguém zombando da palavra e fala que eu não tenho nada contra, eu tenho contra sim quem zomba do nome de Deus. Eu sou contra a todos aqueles que fazem as coisas que zombam da palavra do Senhor. Eu sou contra a todo escândalo, zombaria. Eu sou contra tudo aquilo que é contra o meu Senhor. Se quando eu estava no mundo, eu protegi o diabo com garras e unhas, por que hoje, estando na presença de Deus, eu não vou proteger? Eu não vou falar bem, eu não vou defender o meu Deus. E tem pessoas que, em vez de defender o Deus, tem pessoas que, em vez de ir lá no comentário, colocar assim, ó: não zomba de Deus, porque o juiz virá sobre ti, eles ainda colocam zombando e debochando, achando que Deus não é fogo consumidor. Mas eu vim aqui nesta manhã para dizer para você: saia do seu passado, saia dessas práticas que condenam você diante de Deus. Ainda que você ainda não é cristão, mas aprenda do jeito certo. Porque no dia que você entregar sua vida para Jesus, seja um crente de verdade. Tem pessoas que largam a bebida, largam o mundo, largam a droga, largam a idolatria, largam a prostituição. Mas quando ele entra para a igreja, ele leva um pouco disso para dentro da igreja. Tem jovem que adora um baile funk, que adora uma festa, uma curtição. Mas quando ele entra para a igreja, ele quer transformar a igreja num cenário de boate, num cenário de balada, num cenário de baile funk. Ele acha que a casa de Deus, lugar de oração, é lugar de salteador, de abusador e de zombador. A igreja de Deus sempre foi pintada de uma cor clara, uma cor que traz paz, uma cor que você lembra de paz, de conforto, de consolo. Mas hoje em dia você vê as igrejas pintadas de preta e com luz de neon. Sabe para quê? Para dar o sentimento aos jovens de que eles não estão na igreja, mas estão dentro de uma boate. De que eles não estão dentro da igreja, mas estão dentro de um baile funk. Aí você acha que algum jovem daquele ali está verdadeiramente convertido? Você acha que um jovem que entra num congresso que é feito voltado para os jovens, para arrecadar dinheiro, para arrecadar fundos, você acha que um jovem que vai num congresso desse, ele se converte verdadeiramente? Você acha que um jovem desse verdadeiramente, ele aguenta no dia que vem as provas contra a vida dele? Deus não chamou ninguém para ser crente superficial, meus irmãos. Deus chamou você para ser um crente de verdade. Um crente que você vai estar a ponto de fazer como fez Pedro, como fez Tiago, como fez Paulo, de perder até a vida pelo nome de Jesus. Porque Paulo falou: eu não tenho a minha vida por preciosa. Sabe o que Paulo está falando? Quando eu era romano, eu pegava cristão, lançava eles nos cárceres para ser morto. Mas hoje que eu sou cristão, eu não ligo para a minha vida. O importante é que o nome de Deus seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que quando as provas começam a apertar para eles esquecem de Deus. Tem pessoas que quando a perseguição começa contra ele esquece de Deus. Eu quero te dar uma prova, ou melhor dizendo, eu quero profetizar aqui, e você amanhã depois vai lembrar dessa profecia. Daqui a alguns 3 anos, eu não vou dizer 30 não, daqui uns 3 anos, se Jesus não vir buscar a igreja, você vai ver as igrejas todas fechando. Você vai ver as igrejas se fechando as portas. Eu estou falando a igreja, meus irmãos. Você vai ver a igreja fechando a porta. Porque as igrejas que ficam de porta aberta não é igreja. Igreja que aceita o mundo, ela não é perseguida. A igreja que faz tudo que o mundo faz, a igreja que aceita tudo que o mundo tem, ela nunca vai ser perseguida. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, sabe como é que a igreja era? A igreja se fechava assim. Quando eles pegavam o pastor, lançavam ele na arena para ser comido por leões, para terem a cabeça decapitada, para serem encerrados pelo meio, para serem amarrados em cavalos e saírem dilacerados pelo chão afora. Esta é a igreja. Uma igreja que aceita ser perseguida.
Uma igreja que dá o sangue da vida pelo amor de Deus. Uma igreja que verdadeiramente consente em perder a sua vida para achar a sua salvação. A Bíblia vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo de dia em dia, toma a tua cruz e siga-me. Olha a igreja que quer seguir verdadeiramente Deus. Aquele que quiser, ele não obriga ninguém. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo de dia em dia, toma a tua cruz e siga-me. Tem muitos cristãos querendo seguir Jesus, mas não quer carregar a cruz. Tem muitos cristãos que lê na Bíblia que Deus não gosta de brinco, não gosta de maquiagem, mas quer usar. Tem pessoas que lê na Bíblia que Deus não gosta de idolatria, mas quer idolatrar. Tem pessoas que lê na Bíblia que Deus não gosta de bebida, mas quer ser cristão e continuar bebendo. E ainda pega a Bíblia, a Escritura Sagrada, e dá lugar para o diabo ainda distorcendo a palavra, dizendo que vinho pode beber, que vinho na Bíblia está liberado. Da onde que vinho na Bíblia está liberado? Da onde que bebida alcoólica está liberada na Bíblia? Da onde que a maquiagem está liberada na Bíblia? Eu te dou capítulo, te dou texto, te dou versículo que a Bíblia condena. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 em diante: vós semelhantemente, mulheres, sede submissa ao vosso marido. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Vós semelhantemente, mulheres, obedece os seus maridos, obedece o seu esposo, seja submissa a ele. E não seja o seu exterior, o frisado de cabelo, adereço de ouro, aparatos, vestidos luxuosos. Não seja isso a sua imagem, não. Mas seja o seu interior incorrupto. Porque assim se adornaram as mulheres santas que vieram antes de vocês. Tem pessoas que olham para a Bíblia e falam: mas as mulheres da Bíblia também andavam assim. Lembra de Maria, aquela que gerou Jesus no seu ventre? Tenta imaginar você na sua mente Maria com 2 brincão de argola, com a cara pintada igual patati patatá. Imagine Maria de calça comprida, apertadinha, arrochada. Imagine Maria de vestido com cortadinho no meio para aparecer os detalhes sensuais das suas coxas. Imagine Maria assim. Você imagina Maria assim? Então como é que você pensa que nos dias de hoje você pode andar assim sendo crente? Imagina Sara, a mulher que a Bíblia fala que ela chamava Abraão de seu senhor. Olha o respeito que ela tinha pelo marido. Ela chamava o seu marido de meu senhor, como se ela fosse uma serva. E você sabia que uma mulher na Bíblia, ela é serva do seu marido? Mas a mulher que nós vemos hoje na Bíblia, se o marido chegar em casa sem dinheiro, ela tampa a panela na cabeça dele. A mulher que nós vemos hoje, ela não respeita o seu marido. As mulheres que nós vimos hoje, elas não têm respeito pelos seus maridos. E muitas das vezes elas estão igual a mulher de lampião. Ela acaba sendo a mulher da casa. Porque às vezes o marido está com o cinto frouxo e acaba que é o marido de casa e a mulher ao invés do homem. Agora você olha para a Bíblia e imagina as mulheres da Bíblia agindo assim. Eu não consigo imaginar as mulheres assim. Agora você imagina Pedro, Tiago, João, aqueles homens santos da Bíblia, chegando dentro da igreja com a calça arrochadinha. Imagina esses homens agora, chegando na igreja com o cabelo disfarçado em 3 máquinas, com a sobrancelha feitinha, com a unha feitinha igual a mulher. Imagina esse homem chegando na igreja. Imagina Pedro, Tiago e João pegando a palavra e pedindo você dízimo, te pedindo oferta para pregar a palavra para você. Imagine os homens santos da Bíblia te pedindo pix para profetizar para você. Imagine os homens santos da Bíblia cobiçando a sua mulher. Porque hoje, se você vai dentro da igreja, é até perigoso você deixar sua mulher sozinha. Tem muito crente que tem medo do mundo tomar sua esposa, mas eles têm que tomar cuidado com a igreja, porque hoje tem um monte de crente que diz ser crente. Porque crente até o diabo é. Mas tem um monte de pessoa que está dentro da igreja dizendo ser crente, mas está de olho na mulher do próximo. Está de olho no seu dinheiro. Quando você entra, ainda mais quando você estaciona o seu carrão no estacionamento, ele sabe que você é um membro bom. Sabe por quê? Porque sabe que um cara que anda de carrão, ele recebe bem. Então 10% do seu dízimo vai ser gordo. A igreja quer você lá. A igreja sabe que a sua oferta, ela vai ser gorda. A igreja te quer lá.
Ainda que você já esteja no segundo, no terceiro, no quarto casamento, a igreja quer lá. Porque hoje o púlpito das igrejas não são mais púlpito santo, onde sobe um homem santo, marido de uma mulher só, homem hospitaleiro, homem fiel. Na igreja nós não vemos isso mais. Nós vemos adúltero pregando a palavra, se dizendo ser pastor. Homem que já está no terceiro, no quarto casamento, que a Bíblia abomina o divórcio e o repúdio, e eles estão ali ainda. Tem pessoas que falam, mas eu casei de novo porque eu divorciei. Divorciou por quê? Por causa de traição. Então você esqueceu de ler Mateus capítulo 19, porque a Bíblia fala assim, ó, não foi isso que eu dei desde o princípio, não foi isso que eu disse desde o princípio. Eu não disse para o homem largar a mulher, ou para o homem dar carta de divórcio. Deus não falou isso. Ele disse, Moisés mandou dar carta de divórcio pela dureza do seu coração. Por quê? Você foi traído e não sabe perdoar. Você prefere dar o divórcio do que perdoar e continuar a sua vida com a sua família, com a sua esposa. Mas não, mas você quer trocar de família, né? Você quer trocar de família. Ou talvez a esposa engordou um pouquinho e você não gosta porque a esposa engordou um pouquinho e prefere aquela manequim com corpo de marketing. Ou você prefere aquela toda maquiada igual a pombagira, aquela com a roupa coladinha, aquela que você ama ir na igreja para poder ficar olhando as curvas dela, né, seu sem vergonha. É essa que você gosta. Porque a sua, ela engordou porque ela cuida da sua casa, ela cuida da sua família. É verdade, Deus. A sua tá gordinha, mas foi Deus que te deu. Você sabe que ela é só sua, ela não é de mais ninguém. Você sabe por que as unhas dela estão todas fendidas assim? É porque ela fica arrumando a cozinha para tratar dos seus filhos. Aí você quer olhar da rua, que está toda maquiadinha, que está toda bonitinha, que os cílios não é dela, o cabelo não é dela, a unha não é dela, o salto não é dela, a maquiagem não é dela. Você quer essa, né? Essa aí enche os seus olhos. Essa aí enche os seus olhos. Ou às vezes você não quer o seu marido crente porque ele é gordinho. Você sabe por que ele é gordinho? Porque ele não bebe, ele não fuma, ele não cheira. Porque se ele bebesse, cheirasse ou fumasse, ele não estaria gordinho. Ele está gordinho, sabe por quê? Porque ao invés de ele alimentar com as nojeiras do mundo, ele alimenta da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí você não gosta, né? É verdade, Deus. Aí você não gosta, né? Aí você quer trocar por aquele que entra com a calça rochadinha, com a calça coladinha, aquele que está parecendo até o Gustavo Lima, que já cortou o cabelo com 3 máquinas, chega com a sobrancelha feitinha, com a unha feitinha. É isso que você gosta, né? Mas eu vou dizer para você, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. O dia que você largar o seu marido, você pode ter certeza, o dia que você largar a sua mulher, no céu você não entra. É verdade, Deus. Você pode casar 2, 3, 4 vezes, as quantas vezes você quiser. Faz igual o Fábio Júnior, que já casou mais de 1000 vezes, já Gretchen. Mas no céu você não entra, nenhuma vez. No céu você não entra, porque no céu não entra pecado. O céu é lugar santo, porque Deus é santo, o Espírito Santo é santo e Jesus é santo. O céu não entra pecado, o céu não entra putaria, o céu não entra safadeza. Aleluia. Então a Bíblia diz que o povo de Israel sente saudade do Egito, sente saudade da vida passada. Eu quero dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, se você vive uma vida com Cristo, leia a carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17 diz, e assim está, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Glória, As glória, coisas glória, velhas se glória, passaram glória a Deus. e tudo se fez novo. Amém, Senhor. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você gostava de unha postiça, não usa mais. Se você gostava de maquiagem, tira isso da sua vida. A maquiagem, ela te maqueia. Ela te faz aparecer com uma pessoa que você não é. O seu marido casou com uma mulher enfeitada. O seu marido casou com uma Barbie. Então para que você está se enfeitando agora? Para ele que não é. Eu casei com a minha esposa era natural. Agora se aparecer uma mulher maquiagem, ela não é minha esposa. Se aparecer cílios nela, unha postiça nela, se ela aparecer de salto alto, e com o cabelo batendo lá nos glúteos, eu sei que não é minha esposa. Ela pode ser qualquer coisa, de menos minha esposa. Aí a única coisa que eu vou fazer para ela é colocar a mão na cabeça e repreender a pombagira que já entrou. Porque tem muito cristão que prega contra a vaidade, mas a esposa dele vive na vaidade. Tem cristão que prega contra a maquiagem, mas a esposa vive maquiagem. Isso é hipocrisia.
é você pregar para os outros aquilo que você não vive. É verdade. Mas se eu vim aqui nesta manhã para pregar para você aquilo que eu vivo. Tem pessoas que chamam a pessoa que quer viver em santidade, em separação, de santarrão. Eu prefiro ser chamado de santarrão do que ser chamado de safado. Tem pessoa que entra dentro da igreja e é chamado de safado, porque está devendo aluguel, está devendo a conta, o cartão já está em mais de 20 parcelas e não pagou nenhuma delas ainda. Eu vim aqui para pregar a verdade para você. Se você quer entrar no reino dos céus, se torna uma nova criatura. Porque no céu você não entra de qualquer maneira. E eu quero dizer para você, a porta ainda é estreita, ela não passou por reforma. Glória a Deus. Se tem alguém achando que vai fazer igreja de porta larga, tem um monte de igreja que está de porta larga. Tem igreja que aceita mulher usar calça de homem. Tem igreja que aceita sapatão. Tem igreja que aceita homossexual. Eles aceitam tudo. Lá entra de tudo. Só não vai entrar no céu. É verdade, Deus. Só não vai entrar no céu. Tem igreja aí que você dança funk. Tem igreja que você dança passinho. Ô meu irmão, esses dias eu olhei na internet, mas eu não escandalizei não. Porque infelizmente nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Glória a Deus. Mas eu vi o pastor ensinando coreografia de pagode. Eu vi o pastor dançando pagode e os membros dançavam com ele também. Aí eles falam que o pagode não tem nada a ver se o pagode for gospel. Que o funk não tem nada a ver se o funk for gospel. Que o forró não tem nada a ver que o forró for gospel. Vai ler Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Dá uma leitura lá. Sabe o que está escrito? Que no dia que Satanás foi criado, junto com ele foi criado os ritmos musicais. Os ritmos musicais foram criados junto com Satanás. Você sabe por que o Satanás está fazendo os ritmos dele virar gospel? O axé, o rastapé, o funk, tudo está virando gospel hoje, porque Satanás acha um espaço na igreja. Aí o jovem entra na igreja, não é porque ele gosta de ouvir a palavra, é porque ele gosta de dançar passinho. O jovem, eles não estão indo na igreja, não é porque eles gostam de ouvir a palavra que liberta, não. É porque lá vai ter o passinho e a coreografia do pagode gospel. É por isso que os jovens hoje querem entrar na igreja. Agora, olha uma igreja sincera. O culto de doutrina não tem um jovem no banco nem na cadeira. Um culto onde a igreja não é pintada de preto e não tem neon, você não vai ver um jovem. O culto onde não tem bagunça, onde não tem fogo estranho, onde não tem reteté. Porque dentro da Bíblia até hoje eu não achei o que é reteté. Agora eu estudei o conhecimento e eu achei que na África eles têm um reteté, mas o reteté não é de Deus, é do demônio. O reteté é do demônio. E tem pessoas que falam, ô crente canela de ferro, ô crente perna de fogo, ô crente nariz de fogo. Mas ele não parece nem um crente, parece um dragão, tem fogo para tudo quanto é lugar. Mas é fogo estranho. É fogo estranho. Pula, roda, sapateia e dá salto mortal. Mas Jesus que é bom, ele está longe. A Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque o coração está longe de mim. Ele gosta daquilo que Deus tirou ele do passado. Ele gosta das coisas passadas. O profeta Isaías, no capítulo 43, verso 18 e 19, vai dizer assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerai as antigas. Porque tem pessoas que estão agarradas com o passado. Tem pessoas que estão vivendo o passado. Tem pessoas que não se libertou do passado. Infelizmente ainda, sabendo ele que o passado atrapalha o seu relacionamento, atrapalha a sua vida comum no lar, atrapalha o ensinamento dos seus filhos. O passado não é bom. O passado do ser humano não é bom. Então por que o ser humano quer viver lá? Por que o ser humano quer viver no seu passado? Por que o ser humano na igreja quer continuar praticando as coisas que ele praticava no mundo? Por que o ser humano quer entrar na igreja, mas não quer sair dali mais transformado? Entra do jeito que está e sai da mesma forma. Porque não tem pregação da palavra. A palavra em que muitos estão ouvindo hoje, aqui nessa pracinha, essa palavra que você está ouvindo aqui, ó, eu duvido que você vai ouvir ela dentro da igreja. Eu duvido. Lá na igreja você vai ouvir assim, ó: levanta a mão, Dona Maria, recebe a chave da vitória. Levanta a mão, Sebastião, recebe seu carro que Deus está te dando. Recebe a cura, recebe o milagre, recebe isso, recebe aquilo. Será que Deus agora deixou de ser Deus e virou o baú da felicidade? Porque eu sei quem fica dando prêmio, dando vitória, é baú da felicidade. Aleluia, é verdade. Deus não é baú da felicidade para ficar dando para pecador vitória, não. Para ficar dando para adúltero chave de carro, não. Deus não vai dar prêmio, não vai dar vitória para ninguém que tem pecado, não.
Para ninguém que está no segundo, terceiro casamento, não. Deus não vai dar vitória para quem entra dentro da igreja pintado e maquiado com uma Jezabel de surucucu do pescoço grosso, não. Deus não vai dar isso para ninguém. Deus não vai dar isso para ninguém. Eu estou falando para você, eu não prego para voltar. Eu prego para alertar. Eu não prego para ganhar alma. Quem prega para ganhar alma é Deus. Eu prego para alertar o povo do inferno. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja sendo enganadas. O pastor te aceita viver de qualquer jeito. Mas para de dar o dízimo para você ver. Para de dar oferta para você ver. Se ele vai continuar te aceitando lá. Ele não prega contra o seu pecado. Ele aceita você ser crente, mas a sua casa está desorganizada. É verdade. O nosso primeiro ministério não é a igreja. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se o marido não tiver